Boa noite, nossa aula 2 de História Contemporânea 2. Hoje a gente vai tratar sobre as revoluções russas, né? Título do capítulo que a gente usa de base para as nossas discussões dessa noite. O capítulo ele está dentro do livro Século XX, O Tempo das Crises. Esse é o volume 2, né? Na aula passada a gente trabalhou com o capítulo sobre a primeira Grande Guerra, né? Como é chamada, e no próprio capítulo do volume 1. Agora a gente está com o texto 2 e a gente vai trabalhar com alguns textos dessa coletânea, né? Que é uma coletânea produzida justamente para nós, né? Para estudantes de graduação interessados em conhecer um pouco mais sobre o século XX e, ao mesmo tempo, né, para o grande público, né? Porque, enfim, é um livro disponível a todos e todas. O texto de hoje, ele é um texto do próprio organizador, de um dos organizadores das três coletâneas de capítulos, né? O Daniel Araão Reis Filho. Ele é um especialista em história da Revolução Russa, tem livros publicados, artigos sobre o assunto, e ele serve de base para a gente pensar e o texto, né, serve de base para a gente começar e fazer algumas discussões sobre a Revolução Russa na noite de hoje. Primeiramente, eu preciso lembrar vocês que já tem, né? Já chegou às 18h30 em ponto. É legal porque a gente pode programar a atividade. E aí ela já também chega junto um pouco depois da mensagem do link, né? Do Google Meet. Então a gente pode programar essa atividade. E já existe uma pergunta, então, que vai nortear a nossa aula de hoje. E essa pergunta, eu vou até abrir ela aqui para ler ela bem direitinho, para não ter problemas. Aqui. Né? Não. Atividades. Avaliações. Pergunta. Aqui. Com base no texto, né, e nas discussões em sala de aula, explique qual a importância de estudar a Revolução Russa nos dias de hoje, relacionando suas respostas com a causa do acontecimento. Então vamos lá. Né? Eu quis usar uma pergunta nesse modelo para a gente pensar assim, qual a importância, porque isso é basicamente o que vai levar a gente a explicar para os nossos alunos no futuro, né? Por que eles têm que estudar, ou por que seria interessante estudar a Revolução Russa nos dias de hoje, né? Se, por exemplo, essa pergunta, né, por que é importante estudar a Revolução Russa, ela foi mudando à medida que o século XX ele foi caminhando para o seu final, né? E especialmente ela mudou, né, com a queda do Muro de Berlim em 89 e com o fim das repúblicas socialistas soviéticas, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1991, mais precisamente. Eu mandei para vocês até mesmo, hoje à tarde, eu estava no site da revista Esboços e eu vi que eles tinham da revista do programa de pós-graduação em História Global da Universidade Federal de Santa Catarina, e eu encontrei, né, essa pequena entrevista, né, que faz parte do podcast da revista Esboços, em que deixa eu pegar o nome dele bem direitinho. Né? Eu botei lá no nosso mural. São só 15 minutinhos e com o Ronaldo de Queiroz, né? Ele trabalha com história militar e ele tenta explicar, né, por que de uma leitura político-militar da Revolução Russa. Né? E aí, essa explicação, né, de por que estudar a Revolução Russa, ela foi mudando
com o século XX, e especialmente no final do século XX, né? Porque quando, vamos supor, por exemplo, né, em 1949, quando a gente tem a China se tornando perdão, né, um país comunista, né? A gente tem mais ou menos um terço da população mundial agora vivendo sobre a égide do comunismo, em 49, juntando China e Rússia, né, naquele momento. O que isso significa? Né? Isso já dá para a gente uma explicação de importância, por exemplo. Professor, mas depois que o Muro de Berlim caiu, depois do fim da União Soviética, mudou, né? Se antes, em 49, né, era a crença, pelo menos no lado socialista, de que o socialismo ele estava fazendo a história avançar e que uma revolução socialista e que um mundo socialista ele era possível, né? Se isso antes legitimava, explicava por quê, né? E a gente estudar a Revolução Russa, hoje isso já não funciona mais, né? E é essa inquietação que eu quero deixar com vocês, né? Para a gente caminhar com ela e a gente olhar para o texto e para as discussões, né, que a gente vai poder fazer hoje aqui, a partir disso, para no final da aula a gente chegar em alguns caminhos para explicar essa importância. Né? Eu deixo claro que para a gente, nessa resposta que eu peço para vocês, dessa atividade, não é que não existe, a pessoa fala, não existe resposta correta. Não, existe resposta correta, logicamente, né? Mas eu não espero encontrar uma resposta só. Né? A partir da percepção de vocês e do entendimento da importância, vocês vão ir juntando isso com os motivos que levaram, né, à eclosão da Revolução Russa, a gente pode pensar em diferentes importâncias, né? Se a gente for fazer um olhar econômico é uma coisa, se a gente for fazer um olhar político é outra, se a gente for fazer um olhar até mesmo cultural é outra coisa, né? A gente vai usar outros caminhos. Então é isso que a gente vai tentar fazer hoje aqui. A gente vai tentar explicar, a gente vai tentar discutir por que é importante estudar a Revolução Russa hoje, né? Por que é importante a gente ensinar, a gente enquanto professores em formação, ensinar sobre essa revolução, né? Sem fazer, porque até o próprio Ronaldo de Queiroz, ele vai falar que é muito difícil, né, falar sobre a Revolução Russa, porque normalmente as pessoas falam com muita paixão, né? Ou com muito ódio. É um misto de sentimentos, né? Ou uma paixão no sentido de uma relação, né? Ou com muito ódio no sentido de, bom, isso estava certo que não ia dar nada e tal. Enfim, né? É importante a gente olhar para aquele acontecimento e os seus múltiplos significados no momento que ele ocorre. E eu não estou querendo dizer que a gente, né, não, vamos ser neutros. Não, não é isso. Né? Não é isso. A neutralidade é uma mentira que a história já destruiu lá no final do século XIX. Agora, a gente, enquanto professor em formação aqui de história, a gente vai tentar entender posicionamentos, né? E também, se sentirmos necessários, deixamos aqui os nossos depois. E vocês, os de vocês, e todo mundo pode se posicionar e colocar isso. Mas então, vamos lá. Quando e aí, antes de falar da Revolução Russa, para a gente entender essas questões também que vão passar pela sua importância, a gente precisa dar um passo atrás. Né? No semestre passado, a gente viu, no mesma aula que a gente viu o liberalismo, a gente viu o socialismo, né? E aí a gente viu também que um tal de Karl Marx e um tal de Friedrich Engels, eles escreveram, né, primeiro o... Ai. Esqueci o... Oh, meu Deus, não é às 18. Oh, meu Deus. Ai. Alguém me ajuda. Não é o Capital. Das Feuer. Calma aí, galera.
Não é as teses sobre Feuerbach. Pô, gente. Ah, ideologia alemã. Obrigado, obrigado, obrigado. Gente, deu um branco total, total. Bonito, assim. E olha que semana passada eu estava fazendo umas leituras sobre materialismo histórico. Sim, fantástico. A ideologia alemã. E na ideologia alemã ele vai atacar as teses de Feuerbach. Beleza. Quando eles montam, né? Depois o Marx vai para o Capital sozinho, muito com a ajuda do Engels, mas o autor do Capital é o Marx. Mas quando eles montam a ideologia alemã, né, onde eles vão contestar as teses do Feuerbach, eles colocam as bases, né, para essa nova percepção da realidade. Né? Essa nova percepção da realidade, o materialismo histórico dialético, ele vai se pautar na primazia da matéria sobre a consciência. Né? Se antes disso, o Hegel, né, antes do Marx, ele vai trabalhar até mesmo dialeticamente, mas ele vai trabalhar de uma forma idealista, ele vai acreditar que há uma primazia da consciência sobre a matéria, né? Vai seguir o caminho platônico, né? Primeiro a gente pensa em algo e depois esse algo ele é fabricado por nós. Então tudo ele surge primeiro no mundo ideal. Para o Hegel, para o Marx e para o Engels a coisa vai se inverter, né? E para outros tantos que vieram depois, né? A diferença do materialismo do Marx e do Engels é o que vem junto com esse materialismo, né? Ele é um materialismo dialético, ele não é um materialismo mecânico. E ele é um materialismo dialético porque ele há uma primazia da matéria, mas essa matéria ela é influenciada, ela é até mesmo determinada, né, pela consciência. Então ele vai entender que existem relações materiais e que são essas relações materiais que vão dar a base para a sustentação da vida, né? E a partir da sustentação da vida a gente vai montando, né, a sociedade. Então não é à toa que à medida que a sociedade vai se complexificando, né, que a gente vai saindo daquela sociedade de caçadores e coletores para uma sociedade agrícola, para uma sociedade depois senhorial, e assim vai se transformando, né? Depois senhorial, depois escravista, depois um feudalismo, depois um capitalismo. A complexificação da sociedade, ela vai complexificar também, né, a vida como um todo. Mas essa complexificação ela vai ser resultado da complexificação das relações econômicas, que são as relações basilares para o mantenimento da vida. Né? O Marx ele não estava defendendo uma economia como a base de tudo, mas ele estava defendendo uma matéria como a base de tudo. E aí esse materialismo ele é dialético porque a consciência o transforma, e ele também é histórico porque ele é transformado a todo momento. Né? E aí é interessante, vamos dizer assim, o fantástico desse histórico dele é que é um histórico que as transformações elas vão se sendo produzidas por um motor da história. E esse motor da história, então, seria o embate entre as classes dentro das mais diferentes estruturas produtivas. Né? Não é à toa que o Marx, ele, apesar de ser alemão, ele escreve para os operários ingleses. Por que ele faz isso? Né? E aí eu começo a entrar na Revolução Russa logo mais. Por que ele faz isso? Porque para o Marx, a revolução socialista só poderia ocorrer, desse socialismo científico dele, em locais onde o capitalismo fosse desenvolvido. Então era necessário uma revolução burguesa, né, a burguesia tomando o poder dos senhores feudais, para depois a gente ter aí uma revolução socialista, e aí depois o proletariado tomar o poder
desses burgueses, né? E isso ia acontecendo à medida que essa sociedade ia se tornando cada vez mais complexa, né? Aí, né, nessa transformação toda, né, existia então uma inevitabilidade, né, da vitória do proletariado, né? Uma vez que o proletariado percebesse que tudo dependia dele, não haveria mais motivo para defender um Estado, para acreditar num Estado que garante a determinados indivíduos a chance, né, de explorar outros simplesmente por ter um pedaço de papel. Professor, eu não entendi. Vamos pensar, por exemplo, aí uma. Vamos pensar, por exemplo, aí uma fábrica, né? Por que, que o proprietário da fábrica ele tem direito ao excedente produtivo dos operários? Ele tem direito porque o chão da fábrica é dele, porque as máquinas são deles, por papéis que outorgam essas máquinas a ele, né? Por recibos de compra, por registros nos cartórios e assim por diante, né? Então, mas chegaria então o momento que o proletariado, né, ele não teria mais, perceberia que não tem mais nada a perder, né? E por isso a revolução era inevitável. Estou falando de uma forma bem simplista para a gente conseguir chegar num ponto que é o ponto mais importante, que começa a explicar, né, por que a Revolução Russa é tão instigante. Nesse sentido, né, a ideia de que haviam etapas para ser desenvolvidas, né, levava a crer que essa revolução socialista ela ia só conseguir acontecer em países que tivessem esse capitalismo desenvolvido. Quando o Marx escreve, ele está escrevendo imaginando que essa revolução vai acontecer na Inglaterra. Quando Lenin escreve Imperialismo, etapa superior do capitalismo, ele está imaginando que essa revolução vai acontecer na Alemanha. Por quê? Porque o Lenin já escreve nessa virada do 19 para o 20, logo nesse comecinho. E isso significa... Boa noite, Joab. E isso significa que ele já está olhando para o local onde o capitalismo está mais desenvolvido, né? E a gente viu na aula passada que nessa virada do 19 para o 20, esse capitalismo mais desenvolvido ele vai estar sendo produzido em solo alemão. Então, né, já para a gente ficar inquieto, de certa forma, essa Revolução Russa ela é um tapa na cara. Né? Tapa na cara em que sentido, professor? Não, tapa na cara no sentido de ela quebra, né? Olhando para ela agora, pensando em como ela ocorreu, né? Ela quebra esse modo de produção da revolução. O modo de produção da revolução ficou até poético, né? Porque o capitalismo, o socialismo científico ele se pauta, né, em modos de produção. Os modos de produção são a forma com que a gente tem as relações, as formas de desenvolvimento que são inseridas, as relações de trabalho e as estruturas produtivas, né? O desenvolvimento dessas relações e dessas estruturas, pensando aí tecnologia e as próprias relações de trabalho como um todo. Beleza. Então agora a gente já está entendendo um pouco, pelo menos, né, o quanto essa Revolução Russa ela também serve como um desarranjo estrutural, pelo menos naquele marxismo, vamos pensar assim, heterodoxo, né? Um marxismo mais Caxias, né? Que acreditava que a revolução, né? A primeira revolução comunista, ela ia acabar acontecendo em um país que tivesse, né, o proletariado mais desenvolvido. E aí agora a gente vai ter, né, uma outra forma de olhar para essa situação. Porque na Rússia a gente não tem o proletariado mais desenvolvido do mundo.
nem do mundo, nem da Europa, nem da Ásia, enfim. Então, aí surgem alguns pontos. O René Remon, que eu gosto muito de dar uma olhadinha antes depois de montar a aula, né? Depois que o PowerPoint está pronto, que as ideias estão... Eu não sei vocês, né? Eu tenho um ritmo e eu convido vocês a conhecer o ritmo de vocês, né? O melhor jeito de estudar. E aí, quando a gente entende o nosso melhor jeito de estudar, a gente funciona que é uma beleza. Eu gosto de, por exemplo, eu leio o texto, monto o PowerPoint, depois de ler o texto e montar o PowerPoint, aí eu vou em outros textos, né? Porque além de ler, montar faz a gente ter acesso ao texto e realmente se apropriar dele. Enfim, eu não sei vocês, eu demoro um pouco a conseguir absorver, mas depois que absorve, fica até decente. O René Remon, ele vai comparar a Revolução Russa à Revolução Francesa. Ele vai dizer que essas duas revoluções, é claro que quando ele escreve esse texto aqui, ele é lançado, o livrinho dele, ele é lançado para a gente em 2002, mas ele faz parte das aulas que ele dava. Então, eu acredito, eu não tenho aqui que ele é lançado depois do... Imagino que ele tem que dar uma atualizada no que ele fala depois do ataque a Torres Gêmeas. Mas o que ele deixa claro aqui pra gente? Essa aproximação entre a Revolução Francesa e a Revolução Russa. Para os marxistas, a Revolução... Ele não é um marxista, vamos deixar isso bem claro. Ou pelo menos não se posiciona como um. Para os marxistas, a Revolução Russa ela é uma consequência da Revolução Francesa. Como assim? Se a Revolução Francesa ela institui, né, ela derruba um antigo regime, e é legal a gente fazer esse paralelo. Né? Se a Revolução Francesa derruba um antigo regime na França, a Revolução Russa derruba um antigo regime na Rússia. Né? Um antigo regime pautado em relações, em 1861, que o trabalho servil ele é abolido nessa Rússia imperial. Então, a gente ainda vive, né? A gente ainda vive. No momento da Revolução, esses laços com o mundo, né? Vamos dizer assim, com laços monárquicos, né? E até mesmo imperiais, são muito claros na Rússia. Mas vamos lá. Se no primeiro momento eu tenho uma revolução eminentemente política, né? Por mais que no segundo eu tenha elementos políticos, para essa inteligentícia marxista, num segundo momento eu já estou olhando para além dos direitos políticos para direitos econômicos. Né? Porque se por um lado, aí a gente viu isso em Contemporânea 1, chamo a atenção de vocês para isso, quando a gente trabalhou com liberalismo. O liberalismo ele trabalha com a crença de que o indivíduo tem a responsabilidade sobre sua autorrealização. A gente vive isso hoje. Né? O liberalismo venceu. Né? Quando a gente, por exemplo, está cansado, vai ver alguma coisa para descansar e lembra do que deveria ter feito e fica se sentindo mal por estar descansando e pensa que deveria ter lido o texto, feito alguma coisa do trabalho, enfim. Isso é a ética liberal trabalhando dentro da gente. Né? A ética liberal ela é tão forte nessa nossa sociedade de agora, porque é curioso, né? O grande medo dos patrões com a pandemia é que a produtividade dentro do home office ia diminuir. Né? E aconteceu justamente o contrário, a produtividade aumentou. Por quê? Porque nós, né, enquanto indivíduos, nós nos cobramos cada vez mais. Né? Por quê? Porque a crença da nossa autorrealização repousa sobre os nossos ombros. Beleza, isso está lá na Revolução Francesa. Só que o socialismo científico ele coloca um problema. Qual é o problema? Nem todo mundo tem capacidade de se autorrealizar. Quem que não tem capacidade de se autorrealizar? Quem tem que trabalhar para comer, para viver, tem que trabalhar de dia para comer de noite. Né? Essas pessoas elas não estão em condições de, enfim, desenvolver suas virtudes. Isso né?
E aí se tem um problema. Então, qual é o problema que o socialismo tenta resolver, assim, pensando de uma forma prática e em teoria, né? Tenta oferecer condições para que todos os indivíduos, para que o maior número para que a maioria dos indivíduos, né, ela tenha as condições de se autorrealizar. Esse é o grande desafio que o socialismo tenta apontar. Então, uma revolução, para o marxista, ela está ligada à outra. O René Rémond fala, né, dessa ligação da Revolução Francesa com a Revolução Russa, pensando o quanto elas transformam até mesmo as relações internacionais, né? Pensando o quanto essa Revolução Francesa transformou a Ásia e o quanto essa Revolução Russa transformou tanto a Ásia quanto a própria Europa, pensando nas relações que vão surgir da Rússia com a China, por exemplo, da Rússia, né, vamos dizer assim, a esfera de influência da Rússia com os outros países e assim por diante. Então, esses são elementos que são representativos para a gente pensar nessas conexões entre a Revolução Francesa e a Revolução Russa. O Daniel Arão Reis Filho, ele trabalha com o conceito das revoluções russas. Por que ele trabalha com esse conceito? Porque para ele, né, esse processo revolucionário ele começa em 1905. Né? Não como a gente costuma encontrar, né, a partir de 1917 até 1922, quando termina então a Guerra Civil entre os exércitos vermelhos e os exércitos brancos. O que significa dizer isso? Né? Significa mostrar que o acontecimento Revolução Russa ele está inscrito dentro de uma conjuntura. Não foi um acontecimento que germinou do nada, que brotou a partir da cabeça dos teóricos da Revolução. Né? Esse descontentamento ele foi capitaneado, então, pela, vamos dizer assim, pela ala bolchevique do Partido Comunista. Né? Então ele conseguiu controlar e direcionar esse descontentamento total que estava sendo produzido nessa Rússia imperial czarista ou czarista. Para fazer uma relação com vocês, para a gente entender melhor de onde vem o termo czar, ele vem de uma palavra antiga que vocês já ouviram. Alguém tem uma noção do que significa czar? A palavra czar ou czar, que a gente também encontra em português. Alguém abriu o microfone aí. Sim, sim. Sim, justamente. Mas a palavra czar, ela vem de uma palavra que a gente já ouviu. Não na nossa aula, mas vocês ouviram com a professora Natália lá atrás. O czar, ele é o César. Da mesma forma que na Alemanha tem o Kaiser, que é a mesma relação. Né? É fazer uma... por quê, né? Porque, enfim, Igreja Romana do Oriente e do Ocidente. Né? Igreja Romana do Oriente, ela vai, à medida que o Império Turco-Otomano vai subindo, estou fazendo uma... perdoe-me aqui os medievalistas, que vão ver essa aula no futuro, porque nessa aula tem, né? Enfim, vai ficar disponível para sempre. Império Turco-Otomano vai chegando e vai empurrando, a Igreja Ortodoxa vai subindo e vai cada vez mais ocupando esse norte asiático. Onde é que a Igreja Ortodoxa, né, que ainda fala grego, né, o alfabeto cirílico eslavo vem do grego, e aí vocês já estão fazendo as relações com essa Igreja Romana do Oriente, né? Esse czar, ele se entendia como um descendente direto do César antigo. Por que César antigo? Porque tinha um César do Oriente e um César do Ocidente. Né? E César,
né? O significado de César significa eterno. Júlio César é a juventude eterna, alguém que nunca iria morrer. Por isso que esse é o título, né? César. E aí a gente começa a entender essa relação de longa duração que explica um pouco a questão da própria religiosidade dentro desse mundo eslavo, né? Então, isso só para fazer algumas relações para a gente entender um pouco mais, né, esses pequenos elementos que vão nos dando pistas do que as coisas significam. Só um segundinho, por favor. Desculpe. Desculpe, agora sim. A gente vai, né? Perfeito. Qual a situação que a gente vai ter nessa Rússia imperial? Né? Proprietários de terra, os camponeses, que vão ser chamados de mujiks, né? Eles vão ser então aferrados, né? Atrelados a tradições imemoriais, tradições essas que eu expliquei para vocês agora. Eles vão representar nesse momento, né? Nesse contexto de revolução, 80% da população existente. Bom, se a gente tem 80% da população como camponês, a gente não pode acreditar que essa população é o país, vamos dizer assim, que conseguiu efetivar desenvolver os seus modos de produção a ponto de estar, vamos dizer assim, às vésperas da Revolução Socialista. Né? A gente está falando aqui de um país agrário. Né? É claro que quando a gente fala é um país atrasado, né, por ser agrário, a gente está com isso montando e trabalhando em cima de um preconceito gigantesco. Qual é o preconceito? A crença de que o interior é menos desenvolvido que as partes, vamos dizer assim, tidas como centrais. Né? Pensar que esse interior ele estava, vamos dizer assim, imóvel, né? Não havia movimento, não um movimento social no sentido que a gente pensa hoje de um movimento organizado, vamos dizer assim, liderado por grupos com uma agenda clara, né? Mas haviam transformações na sociedade, né? Que estavam sendo claras, que a gente vai ver em breve. Né? Haviam, apesar dessa característica rural, haviam bolsões de progresso tecnológico, né? Que não escondiam a diferença, né, entre o atraso, ou o que o autor entende aqui como atraso, como vindo, né, o atraso como parte do rural. E é curioso isso, né, porque a gente é muito cristalizado para a gente, né, falar de tudo que é rural é atrasado. Porque como se a cidade fosse o local mais desenvolvido e com isso a gente legitima êxodo rural, a gente, enfim, legitima outros tantos preconceitos. Né? Outro elemento que vai marcar a forma de se viver nesse contexto é o paternalismo e a religião. A gente já viu em Contemporânea 1, né, que à medida que o capitalismo vai se desenvolvendo, esse paternalismo, e aí aqui é importante falar que é um paternalismo cristão, esse paternalismo cristão ele vai cada vez mais perdendo força, né? Porque qual é a moral do capitalista? A ética do capitalista é o lucro. Não importa, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma negociação na Bolsa de Valores, né? O cara tá ali comprando e vendendo, não sei o quê. Ele não sabe nem o que ele está comprando, ele está vendendo. Né? Ele sabe que ele precisa fazer lucro. Ponto final. Né? E aí, o que vai se negociar não importa. Né? Como vai ser negociado, muito menos. A busca do capitalista é produzir lucro, porque com lucro ele consegue aumentar o capital dele e aí ele consegue botar o capital dele para funcionar, para trabalhar para ele também, e aí vai aumentar o capital e assim vai indo. Né? Então, quem tem capital consegue fazer mais capital. Quem não tem, tem que vender forças de trabalho para tentar juntar algum capital.
No paternalismo cristão, isso não funciona dessa forma. Né? Percebam que lá na Revolução Francesa, quando começa a Revolução, a gente continua tendo rei, né? Porque se entende que o rei tem uma responsabilidade para com seu povo. Né? A Inglaterra fez a Revolução Burguesa, mas continuou usando um rei, continuou tendo um rei. É claro que esse rei, essa rainha inglesa, ele não tem tanto poder, mas o rei, ele cumpre uma função, até mesmo a gente pode chamar assim, uma função social, uma função cultural. Né? E existe essa crença de que o rei ele tem uma responsabilidade para com seus súditos, e os súditos, por outro lado, têm uma responsabilidade para com o seu regente. Entretanto, existe uma diferenciação brutal, né, de responsabilidade, né? No sentido de uma diferença até desigual de responsabilidade, no sentido de que a gente pode até fazer uma comparação, e eu gosto de fazer essa comparação, né? Se eu me machuco na universidade, o diretor do campus não tem que me levar para o hospital, por exemplo. Né? Se eu me machuco, sou um trabalhador rural e me machuco numa fazenda, né, é muito comum que o capataz ou o próprio proprietário da fazenda vai me botar no carro dele e vai me levar para o hospital. Ele não vai ligar para o SAMU lá da fazenda. Né? Por quê? Porque existem vínculos de relação econômica diferentes aí. Né? Existe uma ideia de responsabilidade. É claro que eu não estou dizendo que são os vínculos de responsabilidades idênticas, né? É uma reciprocidade desigual, mas eles estão presentes. Mas à medida que o capitalismo vai se desenvolvendo, essa questão de responsabilidade, ela se desfaz. Porque, por exemplo, né, vamos supor que apareça eu estou numa escola, trabalhando numa escola particular, e aparece outra escola que paga mais a hora-aula. O que eu faço? Eu fico nessa escola porque eu vou suar a camisa ou eu vou para a escola onde me pagam mais? Normalmente a gente vai para a escola onde paga mais. Ah, o meu coordenador vai ficar brabo. Isso é normal para ele enquanto coordenador que gente entre e saia. Porque da mesma forma que gente saiu dessa escola para ir para outra, dentro do sistema capitalista, outras pessoas vão vir de uma escola que pagam menos e vão ocupar esse lugar que, enfim, que eu estou deixando ali. Então, dentro dessas relações capitalistas de produção, a busca é o lucro. E se, né, dentro dessa busca por lucro, tanto que as pessoas falam, amigos a amigos, negócios à parte, no sentido de que quando eu estou negociando com um amigo, a minha busca por lucro pode prejudicar a minha amizade. Mas eu nunca vou deixar a minha amizade prejudicar. Eu, enquanto capitalista, a gente não funciona assim, né? A gente no mundo real, o amigo chega, pede um dinheiro emprestado, a gente, ai meu Deus, e agora eu vou perder o amigo? Tem que escolher, né? Perde o amigo ou perde o dinheiro, enfim. E aí a gente, né, preocupado com o bem-estar do amigo, a gente empresta o dinheiro, por exemplo. Né? E aí, por quê? Porque a gente tem uma relação que não é uma relação mediada pelo lucro com essa pessoa. Fica à vontade, Job. Eu vi que tá com a mão levantada. Uhum, uhum, claro. Sim, sim, sim. Representante, literalmente, como já era o próximo ponto, né? Representante de Deus na Terra. Sabe aquela ideia do poder moderador total, no sentido de
a igreja se confunde com o Estado, né, nesse período imperial, como acontecia até no Brasil, né? A igreja ela estava dentro do, do Estado enquanto uma instituição estatal, né? O que era mantido pelo vínculo do padroado. Né? Por isso que quando se estabelece a república, vamos dizer assim, a criação de igrejas pelo Brasil cresce exponencialmente, porque agora não dependia mais do Estado, né? Dependia do padre, vamos dizer assim, atiçar os seus fiéis para que eles juntassem dinheiro e produzissem a igreja. Então, esse representante de Deus na Terra, ele entra porque também entra aquela questão do próprio absolutismo, no sentido de o Estado sou eu. E aí, aí faz uma correlação dessa Revolução Russa com a Revolução Francesa. Porque na Revolução Francesa, por que o rei tem que sair? Porque na Revolução Francesa o rei fala, no antigo regime o rei fala, o Luís XVI fala, o Estado sou eu. Né? E aí, com a Revolução Francesa, a gente fala, não, o Estado é a junção dos cidadãos. Então o Estado não é mais aquele indivíduo lá. Os Estados somos nós todos. Então aqui acontece essa mesma coisa. Né? O Estado ele passa a ser quem? O proletariado como um todo. E aí o proletariado vai ser o operariado, os camponeses, os soldados, né? Toda essa junção desses grupos, esses três grupos. Né? E depois tem mais os estrangeiros, que eles vão entrar também nesse ponto. Por favor, Clay, fica à vontade. Hum. Uhum. Sim, mas aí que tá, né? A gente tem tecnologia, tem desenvolvimento tecnológico dentro da Rússia. O Ciro Rezende, no História Econômica Geral, ele fala que o capital que vai estar desenvolvendo a indústria na Rússia é francês e inglês. E aí a gente já entende um pouco mais a participação, vamos dizer assim, os vínculos da Primeira Guerra Mundial, né? Pensando esse capital. Aí, sim, daria para a gente pensar em atraso quando a gente usa o capitalismo como base. Né? Pensar assim, tá, eu não tenho o desenvolvimento das forças produtivas da mesma forma na Rússia do que na Inglaterra e na França. Beleza, né? Só que lá no final do nosso semestre, por exemplo, a gente vai discutir a crise ambiental, né? Porque, enfim, né, meio ambiente é um tema transversal. Vocês, enquanto professores e professoras, vão ter que discutir isso, né, em sala de aula. E aí a gente vai falar de industrialização e crise ambiental. A crise ambiental ela vai fazer a gente rever essa ideia de que o desenvolvimento industrial é um desenvolvimento que vale por si só, né? Porque muitas vezes mais vale eu ter um meio ambiente onde aí é pessoas, né, o ambiente, o ecossistema saudável, vivendo bem, do que ter Cubatão, por exemplo, né? Então tem esses e aí é por isso que até mesmo essa ideia de progresso, que é uma ideia muito importante para o século XIX, né? O século XIX ele se pauta totalmente nessa crença, né? E de que à medida que o capitalismo ele vai se desenvolvendo, o progresso vai se desenvolvendo também. Tanto que a gente vai entender que o imperialismo, né, no sentido de trazer as regiões periféricas para dentro do sistema capitalista ao longo do século XIX, era desenvolver essas regiões. Né? Mas isso
hoje, né, a gente já pode olhar para isso assim, opa, calma aí. Porque sempre que eu digo que algo é mais desenvolvido que outro, né, a gente não pensa o desenvolvimento no sentido de complexo. A gente pensa no desenvolvimento no sentido de melhor. Né? Então, essas são coisinhas que a gente. São dúvidas que a gente precisa ir colocando na nossa cabeça. Beleza? Maravilha. Maravilha. O que a gente vai ter se desenvolvendo, então, nesse contexto todo, né? Uma polícia política dominada, né, vamos dizer assim, preocupada em buscar os eventuais opositores do regime, né, da dinastia dos Romanov, que é uma dinastia que se manteve no poder por 300 anos. Então, isso é muito significativo. Pensando aí essas transformações, né, o mundo russo, de 1860 a de 1870, ele cresceu na proporção de 1 milhão de habitantes ao ano. Né? Depois, né, aqui, não, desde então, faltou aqui, de 1890 a 1914, essa proporção ela vai ser de 2,4 milhões de habitantes ao ano. Então a gente vai ter um crescimento populacional maior também. Né? Isso vai gerar mais inquietação. Né? Essa dinastia Romanov, como eu falei para vocês, ela se manteve no poder por 300 anos. Né? Então a gente sabe que toda vez que eu tenho uma nova dinastia, não significa, não, quebra aquela crença numa linha genética, vamos dizer assim, que vai do César até os Romanov, né? Porque ele é intitulado César, né? O Romanov ele é intitulado César. Ele pensar que havia realmente uma ligação congênita que se remonta ao período antigo era muito mais uma ferramenta de retórica, né, para legitimar a condição do czar. Essa expansão Romanov ao longo desses 300 anos, ela vai ser pautada, por exemplo, na captura do território próximo da Polônia, que a gente entende como Polônia hoje, né? A região dos estados bálticos e da Finlândia, a região do Cáucaso, vastas regiões siberianas e o Port Arthur da Manchúria, que vai ser aqui, né? Ele tem esse porto, ele é muito significativo, porque é a partir da tomada pelos japoneses em 1905 que a gente tem um desenvolvimento de alguns acontecimentos aqui. Modernização de tipo capitalista, né? E aí, eu quero... Esse não é uma discussão que os autores fazem, mas é um pouco, né? Enfim, conhecimento histórico escolar. Vocês já ouviram falar de conhecimento histórico escolar? Conhecimento histórico escolar é o seguinte, né? É um conhecimento que a gente, enquanto professor de história, desenvolve, que não está nem necessariamente como a gente usa para dar aula no livro, né? E nem em artigos, enfim. É um conhecimento que é pautado nas discussões que a gente faz em sala de aula, né? Nas necessidades, nas estratégias que a gente usa e tal. Qual é a estratégia que eu estou usando? Eu estou fazendo uma relação, né? Da Revolução Russa com a Primeira Guerra Mundial. Né? Por que isso é importante, né? Para a gente pensar essa ideia de modernização de tipo capitalista. A Rússia precisou sair da Primeira Guerra Mundial porque ela durou muito tempo. Isso é consenso. Né? Mas por que ela saiu? O que levou a Rússia nesse longo tempo, né, o maior exército da Eurásia, né, da Europa com a Ásia, né, a ter que sair do conflito? Não ter a capacidade de juntar a sua economia de guerra, né, integrar, perdão, a economia de guerra, sua economia enquanto nação. O que acontece, né, através de intervencionismo estatal, assim por diante, que é o que a gente vai ver depois. O que acontece nos países de capitalismo desenvolvido? À medida que a guerra avança,
esses países eles vão integrando a sua economia ao esforço de guerra. O desenvolvimento industrial ele vai se ligando ao esforço de guerra. Então, eu vou ter países que vão produzir para a guerra. Não é à toa, né, que os Estados Unidos, eu até já falei isso na aula passada, mas volto a falar aqui, né, eles se estruturam enquanto uma potência capitalista nesse pré-Primeira Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial e Segunda em diante. Não é à toa que a gente vai destacar que nos Estados Unidos há um complexo industrial de guerra funcionando, né, que precisa de conflitos, precisa de exercícios de guerra, precisa de treinamento para que os seus produtos sejam consumidos. Né? Do contrário, eu vou ter uma crise produtiva. Quando eu, por exemplo, se eu produzo muito carro e eu não consigo vender os meus carros, o que vai acontecer com o preço dos meus carros? Ele vai ter que baixar, porque regra de mercado, tem muita oferta e não tem demanda. Eu tenho que baixar o preço dos meus produtos. Então, como é que eu faço para manter vamos dizer assim, o preço desses produtos bélicos? Eu tenho que ter um aparato de guerra montado para consumir esses produtos. E aí a gente vai ter os Estados Unidos se efetivando enquanto potência a partir, né, de voltar esse seu complexo industrial para a discussão de guerra. Eu não sei se vocês viram, é um filme que não é muito bom. É aquele Ford versus Ferrari. Um filme de corrida e tal, lançado há uns anos, não sei se vocês viram, se não viram, com os atores bons. E naquele filme, o filho do Henry Ford, ou o neto do Henry Ford, não lembro, né, ele vai falar com um cara que vai produzir um carro para ganhar da Ferrari. Né? E aí ele chama esse cara e aponta. Tá vendo aquele galpão ali? Ele fazia, e é 1960, 70, alguma coisa assim, nesse contexto. Ele fala, aquele galpão ali fazia tanque de guerra. Agora ele faz tratores. E eu estou fazendo cada vez menos tratores. O que ele está querendo dizer com isso? Só para pensar, para a gente pensar o quanto esse sistema produtivo, como se desenvolve essa indústria, que depois é transformada à medida que vai tendo esse desenvolvimento industrial, enfim, sociedade de bem-estar social, isso a gente vai ver também. Mas há essa integração, né, que faz parte dessas economias capitalistas desenvolvidas. Essa integração não ocorreu na Rússia imperial. Quando começa a Segunda Guerra Mundial, das manobras táticas que é referendada, né, que é validada por todos que analisam a Segunda Guerra Mundial, é a decisão do Stalin de mover o parque industrial para dentro da Rússia, para que esse parque industrial não fosse atacado, né, facilmente atacado pelas tropas alemãs, e para que ele conseguisse fazer esse parque produzir, para que justamente não ocorresse o que ocorreu na Primeira Guerra Mundial, da Rússia ter que sair da guerra por problemas produtivos. Então, essa questão de modernização capitalista, por mais que houvesse um esforço russo nessa direção, essa modernização ela não foi... Bom, ela tinha que ser só através de uma revolução para que essa modernização se efetivasse. E aí, curiosamente, foi isso que aconteceu. Como eu falei para vocês, a servidão, né, o trabalho servil, o vínculo do indivíduo com a terra, ele foi abolido a partir de 1861 na Rússia. Até então, a gente vivia, né, a gente tinha características de um sistema literalmente feudal. Não era nem necessariamente de um antigo regime, mas de um sistema feudal funcionando. A gente vai ter uma modernização, né,
basicamente metal mecânica, fortemente produzida pela inserção do capital estrangeiro em solo russo. Então, não havia uma elite burguesa local. Isso que é importante a gente fazer essa relação. E isso vai ser um dos pontos que vai explicar o porquê de a Revolução Russa começar em fevereiro como uma revolução burguesa, mas só em outubro o Partido Comunista, a ala bolchevique do Partido Comunista, efetivar a revolução, como o próprio Daniel Arão Reis Filho falou, quase sem dar nenhum tiro. E aí a gente vai entender um pouco dessas questões. As desigualdades vão ser gritantes. Eu vou ter movimentos grevistas nas cidades, né, dentro desses bolsões de desenvolvimento tecnológico. Né? E aí, quando a gente pensa em desenvolvimento tecnológico, a gente tem que pensar em produção do operariado. É isso que se tem. Quanto mais eu tenho desenvolvimento tecnológico, mais eu vou ter também desigualdade social, porque esses indivíduos, a gente não pode esquecer, lembrando do que o nosso bom e velho Adam Smith fala, né? As pessoas que não têm capital, elas têm que trabalhar pela fome. A busca de um indivíduo que tem capital, ela passa em acumular, certamente, mas não permitir com que o outro acumule. E aí a questão da fome, né? E aí a busca, nesse contexto de desenvolvimento industrial também, né, de arregimentação sindical, vão ter movimentos grevistas, né, que vão estar reivindicando basicamente, e aí a gente até olhou em Contemporânea 1, eu chamo a atenção de vocês aqui, para a gente pensar em ondas, em movimentos diferentes de reivindicações do proletariado, né? É só depois dos anos 80, de 1880, que o proletariado na Rússia vai passar a reivindicar um regime de 8 horas por dia de trabalho, né? Um regime que já existia na França, que já existia na Inglaterra, que já existia nos Estados Unidos. Né? Por quê? Porque as relações, né, a legislação e as relações de trabalho, elas ainda não tinham sido bem desenvolvidas. O que é uma ideia muito importante para a gente entender o... Professor, vou fazer uma pergunta. Faça. Por que, professor, por que o socialismo se desenvolveu dentro desse espaço rural? Vou te explicar. Uma das estruturas básicas para o surgimento desse socialismo era uma ideia de igualdade cristã. E aí, por isso que essa ideia de uma igualdade coletiva, ela foi facilmente assimilada. Né? E como que ela foi assimilada? Por essa comuna rural, uma instituição ancestral e igualitarista, né? que foi se reforçando, né? Essa comuna, né? Hoje comuna tem diversos significados, mas aqui a comuna rural, ela é uma pequena vila, né? É um pequeno espaço onde todo mundo se conhece. Né? Um dos motivos das pessoas irem para a cidade grande, né? É para querer fugir dos fofoqueiros, assim se fala. Né, e tal. Por quê? Porque em cidades pequenas todo mundo sabe da vida de todo mundo. Por quê? Porque todo mundo se conhece, todo mundo se preocupa. É claro que se preocupa com a vida do outro, tudo bem, mas também tem uma preocupação com a vida no sentido não só da fofoca, no sentido do um cuida do outro, né? No sentido de quando entra um estranho nessa vila, né, nesse pequeno bairro, vamos pensar assim, eu cresci numa cidade pequena, quando entrava um estranho, todo mundo ficava olhando, e aí ele vinha e dizia que, sei lá, pedia um copo d'água, e todo mundo ficava olhando, e ele seguia, ele ia embora, aí todo mundo voltava, né, as crianças ficavam olhando para ele, porque era um estranho, porque era novidade, enfim, mas porque também era forma de checar,
né? Se não era, enfim, um criminoso, alguma coisa, se queria alguma coisa com alguém, a pessoa perguntava onde é que mora tal fulano, todo mundo sabia, era apontado e tal. Então, enfim, tem essa comuna, essa vila, né? E também essa vila que vai dar o nome depois à comuna da comunidade, né? Ela se constitui então como um organismo base, né? Para essa nova sociedade revolucionária. A comuna rural ela vai possuir depois duas correntes, né? Que a gente vai chamar os sociais-democratas europeus vão buscar que vão se desenvolver dentro dessas comunas rurais, depois que a gente vai chamar de bolcheviques depois, né? Os mencheviques e os bolcheviques. Os sociais-democratas europeus, né? Eles vão buscar uma ação mais a longo prazo e uma outra corrente mais revolucionária vai exigir uma ação mais direta de vanguarda. Né? Os sociais-democratas vão ser os mencheviques e essa ação mais direta de vanguarda vão ser os bolcheviques. Né? A gente já vem de um contexto em que o czar Alexandre II foi morto em 1881. Então, a morte, né, o ataque a esse indivíduo que também é uma instituição, isso já estava presente, né? Não é algo que surgiu do nada, né? Para a gente não pensar, não. Por que a família real foi, né? Por que o czar foi executado? Por que a família real foi perseguida? Porque isso já ocorria antes, né? Porque nesses regimes absolutistas do antigo regime, nesses, nessas organizações políticas do antigo regime, esses regimes absolutistas, por isso que a França produz o primeiro-ministro, a ideia de primeiro-ministro. É para desvincular a atenção do regente. Assim, a condição do regente ela fica sempre incólume. Né? Ele não é atacado quando tem que atacar alguém, ataca o primeiro-ministro. Na Rússia não aconteceu isso. Né? O Partido Comunista ele se vincula, né, já à Internacional Socialista já em 1889. Na Rússia, então, em 1903 é fundado o Partido Partido Social Democrata, que vai ter as suas principais correntes, a bolchevique e a menchevique. Os primeiros, então, eles vão defender, como a gente colocou antes, né? Os bolcheviques vão defender um partido mais revolucionário e o segundo um partido mais flexível. Né? A questão central aqui está na discussão de como se produzirá o socialismo. Ou pela via política, através da ação política dos indivíduos. Esses indivíduos eles vão entrando, né? O proletariado ele vai percebendo a sua importância e vai cada vez mais participando da cena política, e aí essa questão mais flexível, né, os mencheviques, ou ele toma o poder de assalto através de um golpe, né, e instaura a partir disso o regime socialista, o regime comunista. Né. Primeiro, enfim, a ideia era chegar no socialismo, né, mas se produziu aí então um comunismo de guerra, que a gente vai falar mais para frente. E em 1905 vai ocorrer, né, o Japão, né, esse Japão que vinha se militarizando, que vinha se transformando numa potência imperialista desde meados do 19, ele vai tomar então o Port Arthur na região da Manchúria e os russos então vão sofrer derrotas, vão ter que abdicar, né, do conflito, fazer um armistício e vão sair dali com uma derrota humilhante. Né? Em função disso, né, em função desse enfraquecimento até mesmo da figura do czar, né, em 9 de janeiro de 1905 vai ocorrer uma passeata que, ao invés de ser recebida pelos líderes serem recebidos pelo czar, vai ocorrer a primeira vez, né, que vai ter
repressão violentamente brutal. Os trabalhadores vão ser metralhados em praça pública e vão ter que fugir, vão começar greves políticas, o imperador ele abre mão, né, ele convoca eleições para compor a nova Duma, o novo parlamento, destacando que os sovietes teriam cada vez mais lugar, né, para os seus haveria lugar para os sovietes no conselho, só que isso o imperador ele consegue manobrar, né, e os ânimos se acalmam e com isso enfim, né, até o Partido Comunista ele se enfraquece nesse contexto. Mas aqui, pelo menos para o Daniel Arão Reis Filho, né, começa a germinar essa ideia de uma revolução, né, fruto e a ideia de uma revolução em função da incompatibilidade das necessidades, né, incapacidade do regime imperial russo, né, a se adequar às necessidades do proletariado. E aí a necessidade de uma revolução. Começa a surgir essa ideia. O Daniel Arão Reis Filho, né, ele começa a colocar que a Primeira Guerra Mundial, diferente do que aconteceu em 1905, né, quando começa a Primeira Guerra Mundial, o povo russo, né, imbuído de seu nacionalismo para lutar contra as hordas teutônicas, e esse até o conceito que ele traz para a gente, né, ele participa ativamente do esforço de guerra. E essa participação ativa do esforço de guerra é um dos elementos que leva o povo a passar a repudiar a participação da Rússia numa guerra que é uma guerra que não foi produzida pela Rússia. É uma guerra que foi produzida pela Sérvia. Né? E a Rússia ela passa da Sérvia com o Império Austro-Húngaro, né? Ela passa a compartilhar dessa guerra, né, pelos seus desejos imperiais, né? Desejos que não são os desejos da população. Então, esses elementos eles começam a entrar em cena. Né? E aí, né, a guerra começa em 14. O descontentamento na Rússia ele avança o 16 inteiro, mas no começo de 17, em fevereiro de 17, né, as deserções do exército russo começam a ser cada vez maiores. A nação fica cada vez mais difícil se manter no esforço de guerra, né? E aí então se instaura um governo provisório que tinha a responsabilidade de tirar a Rússia da Primeira Grande Guerra, ou da Grande Guerra, né? Porque vamos pensar que naquele contexto ainda não tinha acontecido a Segunda, então não se chamava nem de Primeira. Então era só tirar a Rússia da Grande Guerra. Esse governo, né, ele não consegue tirar a Rússia da Grande Guerra. Né? O que acontece? Né? Esse governo ele era um governo de orientação burguesa, porque ele era um governo apoiado até mesmo pelo Partido Comunista. Mas por que o Partido Comunista apoiava um governo de orientação burguesa? Na ideia das transformações dos estágios. Né? A Rússia, para conseguir efetivar uma revolução socialista, ela precisava primeiro passar por um estágio de transformação, né? Passar pelas revoluções burguesas. Então esse processo ele seria produzido a partir dessa experiência de guerra. Né? Entretanto, esse governo de orientação burguesa ele não consegue se manter no poder justamente porque não consegue manter coeso o esforço de guerra, porque ele não pretende tirar a Rússia da guerra
Até porque sair da guerra significava fazer concessões que iam comprometer o funcionamento do próprio governo. Né? De fevereiro de 17 até outubro de 17, né, a gente vai ter 4 governos provisórios, de fevereiro, perdão, de 6 até setembro, a gente vai ter 4 governos provisórios, em setembro a gente vai ter mais um, em outubro a gente vai ter o 6º. Né? E aí, esse 6º governo vai ser o governo composto pelos líderes soviéticos, da ala bolchevique, tanto que, né, hoje a gente tem como a gente costuma chamar os comunistas, né, como se eles existissem, era costume chamar o comunista de o bolchevique, né, porque era a ala do partido que conseguiu derrubar o governo provisório em 24 de outubro, né, tomando então o Palácio de Inverno, a sede formal do poder imperial. Eu vi que o microfone abriu. Claro. Sim. Totalmente. Totalmente. O Lenin, ele escreve Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, nesse período. Deixa eu ver quando é que ele lança. Deixa eu ver aqui. Vamos ver quando é que ele lança. Se eu não me engano é 16, tá? Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo. 17. Abril de 17 ele lança esse livro. E aí a gente pode entender, né, que bom, ele é o primeiro líder, né, vamos dizer assim, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então ele é um líder, ele está dentro dessa inteligentícia, ele escreve, se eu não me engano, em alemão, porque a esperança do Partido Socialista era qual? Quando se conflagrasse a revolução no território russo, os operários alemães, irmanados dos operários russos, lembra que o Karl Marx falava, né? Operários do mundo unidos, né? Aquela ideia internacionalista de revolução proletária num mundo sem fronteiras, né? Porque se para o capitalismo não existem fronteiras, por que para o proletariado vai ter? E aí a ideia do partido era que quando a revolução começasse na Rússia, os operários alemães iam fazer greve e dizer assim, não, contra os russos nós não produzimos. Só que o que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Né? Contra os russos nós produzimos. A questão nacional, e aí a vitória do nacionalismo sobre o internacionalismo, né? O esforço nacional, a preocupação com a nação, falou mais forte. E aí o governo, né, o recém-instituído governo da República, é chamada de República, né, mas que ainda está em guerra, porque existem ainda exércitos brancos dentro, a gente vai falar isso mais para frente, eles vão começar a lidar com esse problema. Mas sim, né, havia essa preocupação, tanto que havia uma crença que o próximo líder depois do Lenin seria o Trotsky, porque o Trotsky também era um intelectual, né? E não foi, né? Foi o Stalin. O Trotsky teve que fugir, ele foi morto no México. Amando o Stalin, ele era muito hábil nessa relação política, né? Em exterminar os seus adversários, literalmente exterminar seus adversários, né? Separá-los e depois exterminá-los. Tática romana básica, né? Dividir e conquistar.
E aí o Stalin consegue fazer isso porque ele tem um conhecimento do funcionamento do partido. E é aí que, né, tem toda tem uma diferenciação. E aí, respondi. Senão, às vezes eu fico, né? Só que quais são sobre qual contexto e sobre qual pretexto, né? O Partido Comunista ele vai decretar essa nova revolução, né? Até o próprio Daniel Arranjos Reis Filho fala em revolução ou golpe. E aí a gente fica, o que será que foi, né? E aí tem até uma discussão quando a gente trabalha com esses dois conceitos, que é uma discussão, porque quando eu falo revolução, eu legitimo um golpe. Eu posso ter um golpe e não ter revolução, mas normalmente eu não tenho revolução sem golpe. Né? Se eu falo que é uma revolução, eu estou explicando aquela coisa, os fins justificam os meios. Então foi necessário um golpe no poder, né? Um poder se instituir de uma forma antidemocrática, é isso que é um golpe. Mas a gente não deixa de ter um golpe dentro dessa revolução. Então isso precisa ser, né, esclarecido. Então quais são os primeiros decretos? Né? O primeiro decreto revolucionário vai ser o da terra, depois o da paz, o do controle operário e a declaração dos povos. Primeiro, da terra por quê? Na ideia de uma coletivização da terra. Paz, buscar então efetivar o armistício com as forças alemãs para tirar a Rússia da guerra. Controle operário, a estatização, né, do sistema produtivo, né, e esse sistema produtivo, em teoria, seria controlado pelo operariado. Depois a gente fica vendo que vai ser controlado por outra instituição, a instituição chamada partido. Né? E a Declaração dos Povos, que é uma declaração que ela... como a gente falou anteriormente, o Império Russo, de 300 anos, né? E eu estou falando do Império porque o Império é um território que vai anexando outro território, né? E vai colocando esses outros territórios, vamos dizer assim, embaixo do seu guarda-chuva. Ele consegue ele se estabiliza enquanto um império a partir da anexação de territórios do Império Russo. Então, haviam diversas nações, diversos povos, né? E o Partido Comunista, né, habilmente declara, né, esses povos livres, né, mas depois consegue estruturar uma zona de influência sobre esses povos. Então, é uma manobra muito hábil aqui, né, para poder usar esses povos no seu esforço revolucionário, mas depois eles não serem tão livres assim. Né? A gente vai ter também a expropriação do capital estrangeiro, vão abolir todas e qualquer dívidas do regime czarista, né? Eles não vão se responsabilizar pelas dívidas desse regime em qualquer outro lugar e vão então retirar também a propriedade privada da igreja. Né? Que, bom, enfim, a gente sabe que o maior proprietário de terras, né, no período feudal, e aí isso deve ser significativo também do lado, né, ortodoxo, é a igreja. De 17 até 22, a Rússia consegue sair da guerra. Né? A Rússia sai da guerra em 18. Se não me engano, abril de 18. A Rússia consegue sair da guerra. E aí, logo entra os Estados Unidos da América. Muda a dinâmica da guerra. Mas a Rússia consegue efetiva a revolução em 17, sai da guerra em 18. De 18 até 22, a gente vai ter uma guerra civil. Que não vai ser necessariamente uma guerra civil, porque a gente vai ter forças estrangeiras, né, e assessores estrangeiros, né, que vão dar suporte ao famoso Exército Branco, que é o Exército Imperial, que vai se manter fiel a essa nobreza, né, que vai buscar, então, tentar recuperar o controle do Estado. O Exército Vermelho, chefiado pelo Leon Trotsky, ele consegue, então, ao longo desses 4 anos de guerra civil, 5 anos de guerra civil,
efetivar o seu poder, né? Só que a guerra civil ela vai radicalizar as condições de vida na própria Rússia, né? E aí vai surgir então o tal do comunismo de guerra. O professor que eu mandei o podcast para vocês, falou hoje, o Ronaldo de Queiroz, ele fala do lugar da guerra na sociedade russa, né? Porque a Rússia sempre esteve, a Rússia comunista, né? Sempre esteve se preparando para a guerra, seja dentro de uma guerra civil, seja se buscando produzir condições de se defender de uma guerra contra as potências imperiais, a exemplo da França revolucionária, né? Não vamos nos esquecer que a França, quando Napoleão assume o poder tal, a gente vai ter essa França revolucionária, de certa forma imperial e revolucionária ao mesmo tempo, né? Mas a gente vai ter um cordão sanitário, e esse era o termo até usado, né? Pelas potências do antigo regime que vão tentar conter esse avanço tanto da França quanto das ideias iluministas na Europa. Se teve isso com a França, os russos deveriam imaginar que aconteceria a mesma coisa com a Rússia, porque agora aconteceu a primeira vez que uma potência, né, pensando aí no arranjo europeu das potências produzido a partir de 1648, com a Paz de Westfália, onde a gente tem diversos países entendidos enquanto potências, né? É a primeira vez que um território ele entra dentro vamos dizer assim, da esfera de influência do capitalismo e sai. É a primeira vez que um território se retira vamos dizer assim, desse espaço de livre circulação de capital, né? E isso coloca muito medo, né? Se a gente pensar com a França, lá da Revolução Francesa, é a primeira vez que as ideias liberais elas tomam corpo politicamente, as ideias republicanas avançam dentro dessa, né, que a gente chama depois de era contemporânea. Então, a gente estava falando, né, do comunismo de guerra. Esse comunismo de guerra, é importante a gente pensar que quando o Marx e o Engels eles montam lá o seu socialismo científico, eles estão produzindo uma receita de bolo. Estou falando receita de bolo com todo respeito, né? Mas eles estão produzindo um modelo de sociedade para uma sociedade da abundância. O que é isso? É uma sociedade em que poucos têm muito e muitos têm pouco. Nesse contexto de guerra civil, muitos têm quase nada e poucos têm algo mais que nada, né? Essa Rússia, ela está enfraquecida, econômica, política, socialmente, né? Então, o comunismo de guerra, ele é um conceito que ele funciona para radicalizar a ideia do intervencionismo estatal. O que é isso, professor? Vamos dizer assim, uma racionalização econômica, no sentido de que, né, todo e qualquer recurso do território ele passa a ser controlado pelo Estado, para o Estado poder lidar com esse esforço de guerra, que é um esforço de guerra civil, mas é um esforço de guerra. Então o Estado ele passa a controlar cada vez mais os recursos e aí buscar um uso racional desses recursos para que o Estado se mantenha, né? Outro elemento importante dentro desse contexto todo é que a Revolução Russa, um dos fatores, né, um dos acontecimentos que marcam, né, o começo da Revolução Russa é o motim dos marinheiros, né, no porto de Kronstadt, que é numa região próxima de São Petersburgo e fica próxima da Finlândia.
Então, esses marinheiros, eles, vamos dizer assim, eles têm uma consciência clara do papel deles na Revolução. Né? Em 2 de março de 1921, eles se revoltam contra o comunismo de guerra, né? Contra, vamos dizer assim, os direcionamentos que o Partido Comunista estava dando, né? Dentro dessa guerra civil. E o que acontece? Né? Eles recebem um ultimato de 72 horas para assim, sair do porto, né? E enfim, né? Aceitar as consequências dos seus atos, mas eles não cedem. E o porto, então, ele é bombardeado, né? Pelas forças do Exército Vermelho. E aí, que propagandeiam a ideia de que esses marinheiros eles tinham se bandeado para o lado do Exército Branco, né? E aí se torna cada vez mais legítimo uma mão de ferro do partido e do comunismo de guerra para evitar com que houvesse uma revolução dentro da revolução. Né? E esse contexto ele marca de certa forma, um pouco essa lógica do controle do partido e do controle do partido, o controle pelo partido da máquina de guerra. Né? E assim acaba também com a questão dos dissidentes. Né? Dentro de um comunismo de guerra, quem for contra as ideias do partido porque assim, né, o que acontece aqui? Né? Eu falo do partido, tá, mas não é do governo. O partido ele se funda com o governo. Né? E aí, nesse sentido, ele também, aqui, esse comunismo é interessante, né? A gente poder fazer relações para pensar depois, porque depois daqui, a gente vai olhar o capitalismo liberal, a derrocada do capitalismo liberal, e depois a gente vai olhar para o fascismo, né? E no fascismo a gente tem essa característica também semelhante, da mesma forma que no comunismo, de guerra, que é esse amálgama, essa junção entre o partido e o Estado. Tanto que no fascismo e no nazismo só pode existir um partido, da mesma forma que aqui. Né? Entretanto, né, os objetivos, teoricamente, são diferentes. Até depois, né, quando a gente for discutir fascismo, uma das perguntas que a gente vai ter que se responder e vai ter que ser capaz de responder é por que o nazismo é de direita e por que o comunismo é de esquerda. Porque o pessoal fala, o nazismo é de esquerda. Aí vem os pessoal da direita da Alemanha assim, não, para, vamos com calma. E aí a gente vai entender um pouco mais disso, né? Um pouco de direita, esquerda, essas questões. A Revolução Russa, ela inverte a lógica marxista. É aquela lógica dos estágios do desenvolvimento da sociedade, do desenvolvimento das forças produtivas, né? Porque o desenvolvimento das forças produtivas é o desenvolvimento da sociedade. Né? A lógica de que a Revolução Socialista ela ia ocorrer no país que fosse mais desenvolvido. Né? Quando Marx escreveu a Inglaterra, quando Lenin escreve aí a Alemanha. Né? A Revolução ela acontece na Rússia, por motivos que competem a gente entender a capacidade do Partido Comunista em capitanear esses descontentamentos. E é por isso, olhando esse contexto agora, que vocês vão entender melhor porque que quando a Primeira Guerra Mundial chega até as fronteiras alemãs, a Alemanha assina o armistício e se rende. Mesmo tendo acontecido uma revolução em 1918 na Alemanha, que é a Revolução de 18, que vai instituir a República de Weimar. Né? O medo na Alemanha é que a Alemanha se tornasse comunista, da mesma forma
né? Porque qual era a crença? A crença era que a guerra, que era uma guerra imperial, né, levaria os países, desenvolveria, né, faria com que os países percebessem, né, empobrecesse os países e faria com que o capitalismo ali fosse transformado, né? E que o proletariado percebesse que, enfim, que estava sendo dominado, oprimido e se desenvolvesse a partir disso novas relações produtivas. Vai acontecer então, em função dessa nova lógica, né, o famoso marxismo-leninista, que é o marxismo que vai acreditar que o povo ele pode ser levado à revolução pela inteligentícia, que é isso que aconteceu na Rússia, né? E aí vai esse marxismo-leninista ele vai entrar em conflito até mesmo com o novo marxista que vai vir depois, que é o marxismo que é o socialismo dentro de um país só, porque o Stalin, quando ele assume, ele mostra assim, não, eu não quero guerra com ninguém, quero só desenvolver aqui o meu território, porque o que ele tinha medo é medo de ser invadido, né? Enfim, ou que com a invasão ele enfim, o exército branco voltasse, coisas desse tipo. Então a gente vai ver isso também um pouco mais para frente, esse marxismo num país só. De 17 até 49, a Rússia foi o único país não capitalista do mundo, né? Foi a primeira revolução em um país que não era plenamente industrializado. Isso, isso foi novidade, né? Teve que produzir um rearranjo do marxismo-leninista. A crença, né, é que esse monopólio, esse socialismo, ele ia se instituir como um monopólio capitalista aplicado em proveito do povo. O que se esperava é que esse socialismo ele levasse a luta de classes para um contexto mundial, né? E aí, em 1919, então, é criada uma nova internacional comunista sobre a liderança do Partido Comunista Russo, que vai mostrar como se faz, né? Vai se produzir, então, aqui um partido militarizado e disciplinado. Um partido montado não a partir dos preceitos republicanos, mas um partido montado a partir de preceitos militares, né? Então ele vai ser fortemente disciplinado e hierarquizado. Fortemente hierárquico. Então, ir contra a hierarquia do partido é ir contra a nação. Então isso é uma traição. Então tem tudo isso funcionando junto. E aqui vai se produzir um primeiro momento de uma ditadura do proletariado, que vai ser entendido como uma ditadura do proletariado transitória, que vai ser capitaneada pelo Partido Comunista, né, para, teoricamente, esmagar as intenções burguesas, as reações burguesas, né, à revolução inexorável, não, inevitável, que era a Revolução Mundial. Revolução no mundo inteiro, né? Porque essa era a crença de que, bom, a revolução está dobrando a esquina. Professor, explica pra gente, só para dizer, aqui tá, né? Professor, explica pra gente por que a gente tem que estudar hoje a Revolução Russa. Explica. Vamos lá. Economicamente falando, a experiência da Revolução Russa ela definiu o funcionamento do século XX, até o funcionamento do próprio capitalismo, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a sociedade de bem-estar social como uma prova de que o capitalismo dá certo. E aí vão se criar condições para uma vida melhor dentro do capitalismo, né? Uma previdência social
A aposentadoria vai ser produzida nesse contexto, né? Leis trabalhistas, salário mínimo são cada vez maior poder de compra para os indivíduos. Isso, vamos dizer assim, esse passo atrás do capitalismo, ele só se deu porque existia do lado socialista uma força que era sedutora para todos os trabalhadores, né? Pelo menos sedutora para quem compactuava das ideias do partido, porque quem não compactuava das ideias do partido, isso não funcionava. Perguntaram para o Hobsbawm por que tem que estudar. Tem uma parte no livro dele, né, que ele fala da Revolução Russa. E ele fala que a Revolução Russa possibilitou com que o nazismo fosse derrotado, por exemplo. A Revolução Russa permitiu se produzir a Rússia que venceu a Alemanha, né? É claro que a gente está falando da Segunda Guerra Mundial, enfim, né? A gente tem, através dos filmes e tal, muito do fronte ocidental, né? E não do fronte oriental na guerra. Então, esses elementos, quando a gente... Não, mas como assim a Rússia venceu o nazismo? Ele está falando como um membro do Partido Comunista Inglês, né? Ele nunca saiu do Partido Comunista Inglês. Então, essa é a percepção dele, né? Uma das defesas dele, né? E também porque o nazismo foi o nazismo, né? E a gente vai ver o nazismo mais para frente. Politicamente, surge uma outra alternativa ao capitalismo, né? E isso enquanto alternativa politicamente, né? O capitalismo não é uma doutrina política, o liberalismo é uma doutrina política e econômica, né? Mas possibilitou, né? É claro que o Partido Comunista, dentro desse comunismo de guerra, ele conseguiu frear os ânimos, né, contra-revolucionários, né? Porque a ideia, pelo menos do próprio Trotsky, era que existisse uma revolução ininterrupta, uma revolução dentro da outra, para cada vez mais acelerar o processo de transformação social. Isso, sem sombra de dúvida, influenciou o mundo liberal. Dentro, né, do século XX, pelo menos até 1989, se acreditava que haveria vamos dizer assim, haveria uma alternativa ao capitalismo. Isso, hoje, se eu olhar para... Vamos pensar aquele exemplo que eu trouxe para vocês, né, da crise ambiental. Se eu olhar a degradação ambiental, eu vou ter o mesmo tipo de degradação ambiental produzido tanto, né? Vamos usar Fukushima e Chernobyl, por exemplo, né? O mesmo tipo de degradação ambiental produzida tanto no espaço capitalista quanto no espaço socialista. O que isso significa? Que por mais que eu tivesse alternativas diferentes de organização econômica, o meu modelo produtivo, que é o modelo industrial, era o mesmo, pautado no mesmo modelo de transformação de recurso natural em produtos para consumo. Né? Então, essa é uma forma de ver, né, por que a gente tem que dar uma olhada para a Revolução Russa hoje. Usei 3 exemplos, né? E aí imagino que vocês vão ter os próprios entendimentos de vocês. Percebam que eu estou, de certa forma, outorgando a vocês uma responsabilidade, né? Esse exercício intelectivo de pegar A e B e transformar em C. E é isso que eu espero que a gente consiga fazer e que vocês consigam fazer depois com os alunos de vocês também. Questões? Isso. Sim. Não. Totalmente capitalista, totalmente capitalista. O que acontece é que a gente tem uma potência capitalista
ah, que até eu estava lendo sobre isso, né? As medalhas dadas pelo exército hoje são as mesmas medalhas dadas pelo exército soviético, né? Então, o que isso mostra, de certa forma? Mostra que há uma continuidade bélica, né? Então, assim, eu tenho uma um país que ele não porque hoje fala assim, o capitalismo desenvolvido, né? Capitalismo desenvolvido, se a gente pensar enquanto desenvolvido, é um capitalismo que está se desindustrializando. A Rússia ainda é um grande exportador de combustíveis fósseis. A Rússia, bom, tem capital russo até nos times ingleses, né? Então, assim, não dá para dizer que tem um capital que não está desenvolvido, mas o que acontece a gente tem um país que, da mesma forma que outros países do BRICS, né, tem desigualdades, né, desigualdade social muito alta, né? Então é um capitalismo, está dentro de uma zona extremamente militar. Bom, enfim, eu não sei, o maior exército do mundo eu acho que é o chinês, né? Faz mais sentido ser o chinês. Mas está entre um dos maiores exércitos do mundo, tem um arsenal nuclear, enfim, né? Tem um capitalismo, mas tem muita desigualdade social também. Esse é o ponto. Uhum. Joab. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Né? Aí que tá. Ela é um país. A leitura que eu tenho. Né? Tem um documentário muito bom na Netflix. Que eu acho que o nome é Indústria Americana. Que o que é? É um industrial chinês que bota uma fábrica nos Estados Unidos. E aí o que ele vai fazer? Até um documentário que foi produzido pelo Barack Obama. Ele botou dinheiro lá, aquela história toda, né? Tá ali junto, tá ali junto. Por quê? Porque o que os caras estão fazendo? Os caras pegam uma fábrica chinesa e tentam implementar. Tentam não, implementam uma fábrica nos Estados Unidos. Só que eles querem fazer com que os estadunidenses tenham o mesmo regime disciplinar e produtivo dos trabalhadores chineses, sabe? E não funciona. A fábrica nos Estados Unidos não consegue ter a mesma produtividade da China. Né? O que eu te digo? Eu te digo assim, é um a China é uma potência capitalista que se vale de relações sociais comunistas, porque as pessoas, por exemplo, o irmão do dono da fábrica é secretário do Partido Chinês, Partido Comunista Chinês na província lá e tal. Então, o que isso significa? Que membros do partido se aproximaram enfim, produziram as condições de a elite capitalista se vincular ao partido, sabe? Então, assim, isso é um embrólio teórico gigante, mas o que é o que aí eu acho que o que a gente precisa se perguntar é o que move a economia chinesa é desenvolver a nação ou é o lucro? É o lucro. É o lucro. A China, bom, por enquanto, né? Por enquanto, talvez depois, mais para frente, o problema do arsenal nuclear é que toda guerra que tiver, a próxima vai ser de arco e flecha, né? Então, assim, nesse momento eu te diria que a China busca o lucro. Uhum, uhum. Total, ditadura total. Sim.
sim, eles eram levados, né? Uhum. E, e ou pelo menos é assim que é mostrado pra gente, né? Eu fico pensando que a gente não tem como saber se eles idolatram mesmo. Porque os caras controlam tão bem a informação que, que é o que parece, né? Eu concordo contigo, mas dá essa coisa, né? Mas sim, um regime totalmente fechado, o Estado controla tudo através do Estado, o Estado é o partido é o Estado, um partido único, extremamente militarizado, é, a, é um Estado que precisa estar em guerra constante, né? E para se manter, porque aí consegue militarizar o Estado, né? E aí tem essa mistura entre o que é o Estado, o que é o partido, o que são as Forças Armadas. Isso não fica claro pra gente, né? Claro. Aham. Para os membros do partido. É, sim, sim. É, é aquela coisa, né? É o sapo dentro da panela, né? Se tu colocar um sapo dentro de uma panela fervendo, ele pula fora. Se tu for esquentando aos poucos, ele fica ali até morrer, né? Porque ele não consegue perceber. Porque a panela tá fechada, enfim, né? Mas, né, enfim, se a gente não tiver outra, né, se não chegar até a gente novidades e outras coisas, né, enfim, a gente também não vai perceber. É o nosso mundo contemporâneo, um mundo hiperconectado. A gente nem precisa mais ser controlado, né? Tipo, a gente não. A gente mesmo, né? A vantagem do liberalismo é que a gente se controla agora. A gente não se. Por exemplo, né? Eu falo. Eu sempre sinto que eu tenho alguma coisa atrasada para ler. Né? E aí a gente, não, o que, que tá faltando? Aí chega aquele momento da semana, assim, que tu já fez tudo e tu pensa, não, eu não posso descansar, eu preciso ir. O que, que ou, por exemplo, né, não sei, vocês vão ser professores, vocês vão passar por isso, né? A família de vocês pergunta no domingo, tu não tá fazendo nada? E a gente tá cansado, a gente, enfim, né? Eu tenho consciência de que eu, professor universitário, tenho condições de trabalho fantásticas. Mas 40 horas ali na goela, segurando a gurizada, sabe? Chega domingo, tu precisa de isolamento, né? Agora isolamento tem outro sentido. Mas mesmo assim, nesse domingo a gente pensa assim, nossa, eu devia estar fazendo outra coisa. E tu tá cansado, enfim. Hoje a gente faz isso sozinho, né? Enfim. Questões, gente? Mais alguma coisa? Eu vou mandar para vocês um roteiro de análise do documentário da semana que vem. Né? Aí ele vai chegar para vocês. Eu vou fazer no final de semana mesmo e vou mandar esse roteiro de análise, que é uma forma de ler o documentário. Né? E aí vocês vão ter a aula que vem para fazer essa leitura. Vocês vão ler esse documentário e aí vão responder. E aí na próxima aula a gente vai fazer esse. Vai o próximo texto, mas discutindo também
aí eu quero discutir a partir das respostas de vocês. Então, na semana que vem, a gente não tem aula síncrona. A nossa aula é assíncrona. Vocês, conforme, né, podem usar o tempo da disciplina, mas se usarem outro tempo, tem o tempo da disciplina de folga também. Beleza? Oi. Olha, e eu vou te dizer que eu tomei cuidado. Eu tomei cuidado e aí eu peguei. Membros que não é. E eu liberei o e-mail e liberei. E olha, eu tomei esse cuidado. Eu acho que eu fiz alguma coisa que voltou. Ó, tá aqui. Coletar e-mails. Ó, tá. Salvar de novo. Prontinho. Teoricamente agora tá certo. Teoricamente. Eu que agradeço. Obrigado por falar. Gente, muito obrigado a todos e todas. Tenham uma ótima noite e se quiserem, o ideal, né, é usar esse tempo agora do final da nossa aula para vocês responderem a pergunta e já se colocarem livre dela. Muito obrigado e uma boa noite. Para vocês, fiquem seguros.